Olá pessoal, tudo bem? Teófilo Silva, fui participante aí da imersão da Alura, né? Imersão em Inteligência Artificial. Participei também da imersão em Python, né? Inclusive, foi o Python que me incentivou, né, a iniciar um projeto, né? Um projeto que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que trabalham com esse tipo de atividade, tá? Como funcionário público, né, eu vi a necessidade de criar um sistema, uma automação, né? Não é um sistema web, é uma automação onde pessoas que são definidas, né, como fiscais técnicos de contratos, né, pudesse ter uma visão mais simples, né, e direta para as suas análises, né. O fiscal técnico, ele, no caso da unidade onde eu estou lotado, ele tem a responsabilidade de capturar, através de um Zabbix, que nós temos, um servidor Zabbix, o desempenho da rede, né, os indicadores de JIT, latência, perda de pacote e disponibilidade. E baseado nisso, ele vai, junto com seu conhecimento no edital do contrato, né, aplicar sanções, se for o caso, ou então solicitar melhorias, né, dependendo se for atingido os níveis ou ficar no limite ali, né, dos níveis contratuais, né, ele vai entrar em contato com a empresa. Mas muitas vezes esse fiscal de contrato, ele não é uma pessoa especializada no assunto, ou ele tem pouco conhecimento, né. Então, o que a gente faz? O Zabbix é uma ferramenta muito técnica e para muitos ele é muito verboso, né? Tem muitas informações. E buscar aquilo que precisa, muitas vezes dependia de tempo, né? E ocupava boa parte do funcionário, né? Que muitas vezes tinha outras atividades, para buscar o desempenho da rede e realizar a sua atividade. Nesse caso, fiscalização técnica de contratos, né? Então, por que não criar um sistema que busque, né, somente aquilo que ele precisa e, junto com as regras contratuais, já aplicar sanção ou parabenizar o provedor pelo desempenho da rede? Por que não fazer isso, né? Automatizar isso daí, né? Ou seja, ele cumpre a finalidade dele, ok? E ajuda no caso do pouco conhecimento que muitas vezes esse fiscal técnico tem, ok? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma aplicação utilizando aí a linguagem Python, né? Justamente porque eu iniciei quando fiz a imersão da Alura em Python, né, que me incentivou a fazer. Por que o Python? Porque o Python ele tem umas bibliotecas que trabalham muito bem com cálculos, né? Matemática é o que nós vamos usar nessa aplicação, né? Então eu optei pelo Python, certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, né, esse projeto? É utilizar, então, como pouco conhecimento que muitas vezes o fiscal técnico tem, a inteligência artificial. Incorporar, então, nesse sistema, análise, né, da inteligência artificial. Eu poderia colocar essa inteligência artificial em vários pontos dessa aplicação, mas eu optei em ser, não através de um input, né, porque muitas vezes pode fugir do objetivo. Não específico para essa aplicação, um input, né, para o usuário, né, um chatbot, né, para o usuário, ele não seria interessante porque ele poderia fugir do assunto, né? Então eu procurei capturar todos os dados que ele vai inserir, né, aqui, tanto os que vão ser capturados pelos apps via API token, né, como aqueles que ele vai inserir da empresa, né? E isso a inteligência artificial vai fazer uma análise do que realmente está acontecendo. Então eu incorporei também aqui o banco de dados SQLite para que eu pudesse tanto, né? As possibilidades são muitas, tanto gravar, né? Salvar no banco de dados a conversa, né? Como os indicadores. Eu acredito que os indicadores são melhores porque ao salvar lá, na próxima vez que a análise for feita, ele já vai ter outro parâmetro também, né? O atual e o anterior, que a gente tira ali do banco de dados e ela faz uma análise mais apurada. Por enquanto, especificamente como o projeto ainda não está em produção, né? Eu coloquei então somente para análise atual, mas da próxima vez ele vai buscar também, vai receber, vamos ensiná-lo a receber os dados também anteriores, tá bom? Então, o que eu fiz com a inteligência artificial aqui? Eu direcionei o prompt para responder exatamente o que é necessário para esse tipo de atividade, tá? E evitar fugir do assunto, né? Por isso que eu não possibilitei um chatbot, mas sim capturar informações. Dividir tarefas complexas em tarefas menores, texto dividido por partes. Aqui nós temos então a nossa variável text, né? Onde aqui está a atuação, né, o que a inteligência artificial vai fazer a análise, né? Nessa primeira parte, né, um texto até longo, mas foi muito... o que eu fiz aqui? Eu fiz esse texto, o texto estava funcionando naturalmente, ele estava me respondendo, só que eu precisava direcionar mais específico, porque a inteligência estava sendo muito... buscando problemas, erros, que muitas vezes não era do contratante, né, ou até do contratado, mas era possíveis problemas de conexão do próprio enlace. Então eu procurei ser mais detalhado, né? Eu alimentei com informações que foram capturadas durante o percurso do sistema, né? Que nós vamos mostrar aqui, né? Então eu dividi por partes, né? Utilizei também a técnica Few Shot Prompt, né? Aqui em cima, né? Mostrando para ele, criando uma pergunta, né? Bem aqui, né? Haja como um especialista em redes de dados. Sua análise é minuciosa e direta. Você não toma partido quando se trata de fiscalização técnica de contrato. Sua ênfase sempre será levar em consideração as melhores práticas, bom uso dos recursos públicos e um enlace disponível e que cumpra com eficácia, até certo ponto, sua finalidade, dentro do período considerado. Pergunta: os indicadores da empresa contratada foram superiores ao da contratante com pouca diferença.
Resposta. Além das análises abaixo, se adiciona a conclusão que os indicadores da empresa sempre será utilizado para fins de glosa, certo? Que seria no caso de sanção, né? Então, pergunta, né? A pergunta está toda ela aqui, né? Para que ele responda parecido com isso aqui, certo? Então, eu coloquei aqui variáveis, onde tem dados que foram armazenados durante o prosseguimento do sistema, né? Coloquei também que ele criasse, eu coloquei por parte, dividindo por partes, metodologia, né? Liminares contratuais, resultados daqui, né? Foi capturado, análise, recomendações, né? Comparação de dados, né? Observações, análise do impacto, né? Tudo dividido por partes, para que ele entenda. A apresentação dos resultados, objetivos, né? Tá tudo aqui, certo? E a resposta, usando então essa técnica Few Shot Prompt, tá bom? E aqui vai ser um response, né? Que ele vai receber esse texto aqui e a IA vai dar a resposta, né? E aqui é o seguinte, eu coloquei um sys-exit, por quê? Porque o próximo passo seria gerar um relatório, né? Escrever em um documento docx, né? Do nosso sistema. Mas como não é a finalidade da... Eu vou até mostrar o arquivo, mas no final ele vai gerar um arquivo semelhante a esse daqui, tá? Algo como isso daqui. Ele vai preencher campos que eu vou marcar, né? Onde ele vai preencher com aquelas informações, né? Tanto da empresa como do nosso enlace, tá bom? Nossos APIs. Seria mais ou menos isso aqui, ele vai gerar. Mas não é o objetivo agora, tá? Então, bem aqui, quando termina a resposta da inteligência artificial, eu dei um exit, tá bom? Bom, pessoal, então vamos ver aqui como é que funciona o nosso sistema, tá certo? Lembrando o seguinte, que aqui no caso, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu utilizei, então, o Gemini 1.0 Pro. Apesar do 1.5 ser mais refinado, né? 1.0 a gente consegue fazer algumas coisas como, por exemplo, a temperatura, né? E o token, né? Token K e token T, certo? Então a gente consegue fazer isso aí. Apesar de ter menos tokens, né, do que a 1.5, mas ele cumpre a finalidade, tá melhor trabalhado, né? Esse daqui. Então eu peguei a chave aqui, a API Key aqui, ó, foi gerado minha chave, né? Na minha conta, né? Aqui, essa chave foi gerada, certo? Então tá aqui, no dia 8 de maio de 2024 foi criada essa chave, tá certo? Então, com essa chave eu coloquei aqui no nosso sistema, né? Que eu criei uma classe IA, certo? Essa classe aqui é a responsável por receber, então, essa configuração, tá? Então, ela importa, então, o GenAI, certo? Que é o Gemini. Eu estou colocando aqui a versão 1.0 Pro, certo? Aqui estão aquelas configurações de temperatura, top K. Deixei o padrão, tá? Deixei o padrão, apesar de poder alterar um pouco aqui o top P e o top K para ficar mais específico aqui para esse sistema, ou seja, ele ser direto, tá? E a temperatura eu podia diminuir mais ainda para não pegar variações, mas ser direto ao assunto, porque não precisa muito de variações nesse sentido, mas eu deixei no padrão. Aqui são as palavras que seriam descartadas, né? No momento, mas no caso do sistema aqui não tem nada que interfira nesse sentido. O histórico está none e aqui ele dá a resposta dele, tá bom, gente? Eu coloquei, como eu falei anteriormente, eu coloquei no final para que ele dê todas essas respostas. Mas poderia, durante todo o sistema, as possibilidades são muitas, né? Durante todo o sistema, capturar informações que são fornecidas e dar uma análise ali também sobre aquilo lá, tá? Além de também exibir de uma maneira mais elegante, né? Então vamos lá. Aqui eu vou abrir então o terminal. O nosso sistema é uma automação e ela está feita a sua execução seria feita no terminal, mas foi trabalhado também para ser no terminal, né? Eu vou executar aqui então a nossa main, né? Que é justamente essa, né? E aqui nós temos, então, a execução do nosso programa. Tá? Vou colocar aqui para cima. Então, tá aqui. Data link, né? Que eu coloquei o nome do sistema. Dark System, né? Seria um nome, uma razão social, por exemplo, Dark System, né? Isso daqui fica mudando, variando, tá? Então, a apresentação visual do sistema em terminal, uma automação, seria mais ou menos essa aí. Tá bom? Então, foi feita uma conexão com o banco de dados, estabelecido com sucesso. Ele pergunta se quer realizar um cadastro no sistema que eu intitulei de FIC, né? Fiscalização Inteligente de Contrato. Sim ou não? 2. Se for fazer um cadastro, essa pessoa seria um administrador. Então, seria feita uma autenticação nos ABICs, para saber se ele existe nos ABICs, aí sim seria liberado para cadastrar um novo usuário, certo? No banco de dados SQLite, né? Então, existe essa autenticação aí, tá? Lembrando que nós usamos a API dos ABICs aqui, ok? E também, no momento que se cadastra o usuário no sistema, vai buscar as informações através do CPF desse usuário lá no portal da transparência, o qual também, nesse sistema, eu tenho o API do portal da transparência. Então, baseado no CPF, eu consigo pegar o nome, né, eu consigo pegar a data de ingresso nele no serviço público, né, e outras informações aí, né. Então, não precisa o usuário digitar muita coisa aqui não. Se ele existir lá, vai trazer essa informação. Vou dizer não, tá? Vou digitar o 2. Então, aqui, como eu já tenho um cadastro, eu vou digitar, então, aqui o meu CPF. E a senha. No caso da senha, eu coloquei também uma validação, para que ela receba, né, algumas coisas, caracteres especiais, essas coisas, né, para ficar uma senha mais forte, né. Tem uma validação por trás disso daí. Então, os itens que ele capturou, buscou lá dos apps, foram esses aqui. São links, né, contratuais,
que trouxe lá dos apps, né? O nosso arquivo é uma classe chamada item, que é essa daqui, onde aqui ela é totalmente flexível, onde justamente se a pessoa for utilizar para os seus projetos, na sua empresa, seja estadual, municipal ou até federal, federal fica mais tranquilo, porque aí precisa só da chave da transparência, né? Mas o estadual com certeza tem a sua chave, né, de transparência estadual e municipal, né? Seria esse arquivo aqui que seria trabalhado, porque eu pego todos os itens que tem no início, né, esse nome. Aliás, no end, né, com o end, né, no final, com esses nomes, disponibilidade, digito, latência e perda de pacotes, né, no final, né? E também que tem o nome enlace no início, né? Tudo isso daqui é customizável. Utilizei, então, a API dos apps utilizando um método tradicional. Apesar do Python ter uma biblioteca só para os apps, eu preferi utilizar o método tradicional do próprio apps de conexão, o request. Por quê? Porque eu posso migrar essa função para outra linguagem de programação e todos vão aceitar dessa maneira, ok? Então, é aqui que é customizável para a sua empresa, ok? Então, continuando, né? Todos os dados sensíveis, eles estão no nosso arquivo .env aqui, certo? Ele busca do arquivo .env. Então, eu vou selecionar aqui pelo número um link, tá? Que a gente já está fazendo aqui o trabalho, né? Eu já tenho feito o trabalho nesse link, né? Eu estou procurando ele aqui, certo? Para que eu possa digitar, ele é o 27, tá? Então, ele já mostra qual é o link e pergunta a data inicial. Tudo começa por aqui, tá? Data inicial, vou colocar fevereiro, tá? 2024. Normalmente, são 30 dias, tá? A apuração, né? Então, janeiro desse ano teve 29, né? Ou fevereiro teve 29 dias, então, 2024. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma captura, né? Vai buscar lá nos apps os valores que foram os indicadores de cada um deles. Lá tem sigita, já está pegando ali. Agora a perda de pacotes, né? Ele está procurando ali. Também fiz esse trabalho de colocar essa barra de progresso, né? Enquanto ele aguarda o resultado, tá bom? Então, vamos aguardar aqui o resultado de cada um deles, tá bom? Bom, então aqui nós temos o seguinte, os resultados, tá? Que foi capturado porque cada uma desses indicadores tem uma classe para ele, tá bom? É feito um trabalho aí, que no caso da latência, né? Vai buscar o percentile, 95, é o que está no contrato. Então, de todos os valores capturados ali durante esse período considerado aí, ele vai buscar o percentile. E o percentile que ele encontrou foi o 0,86. Assim como o jitter também, tá bom? Porque o jitter tem uma fórmula também, e como o menor valor da latência foi 0, então seria esse menos o menor valor da latência. Então, o menor valor da latência, como os valores são iguais aqui, né, pelo menos nessas duas casas decimais são iguais, então o jitter ficou igual, né, à latência. Perda de pacotes, nós tivemos 2,5 em percentual, tá bom? E a indisponibilidade, o percentual foi 99,30. Aliás, a disponibilidade do link, do enlace foi 99,30, né? É o que foi capturado lá. Essa aqui, então, foram as ocorrências de indisponibilidade, né? Capturada da trigger, né? Do gatilho, né? Então, ele tem aqui, pelo número, né? O índice, a data de início e a data de término da queda. E o tempo em minutos que ficou indisponível. E isso aqui possibilita, então, que o próprio usuário selecione qual a indisponibilidade que foi problema do provedor, para que ele possa ser sancionado. No caso, vamos dizer que seja 1 e o 5, né, que foram os maiores, né, 995 minutos e 335 minutos, tá? Mas se não quiser selecionar nada, é só dar um enter, tá bom? Mas eu vou selecionar esses dois aqui. Agora ele diz, ó, o total de minutos, aqui ele mostra o que eu selecionei, tá? E o total de minutos de indisponibilidade foram 1.330 minutos, né? O tempo total de período selecionado, o período foi de 40.320 minutos, período considerado. Percentual de disponibilidade, segundo o contrato, foi de 96,70. Por quê? Porque com essas duas indisponibilidades aqui, eu escolhi duas, então, de 99,30 caiu para 96,70, tá bom? Então, ele pergunta agora o CNPJ da contratada. Eu vou colocar aqui, é o seguinte, esse CNPJ aqui, ele vai buscar do portal da transparência os contratos, né, que existe dessa contratada, tá bom? Existe também a gente também analisa essa variável aí para que seja um CNPJ válido, tá bom? E ele dá a resposta aqui que é um CNPJ válido. Observe aqui que ele selecionou o contrato. Ele buscou e achou lá no portal da transparência, com essa empresa, esses contratos. Então o portal da transparência trouxe para nós o número dos contratos. Por exemplo, esse é 4 2019 da empresa, tá? 3 2019. Então tudo numerado aqui, a gente seleciona qual que eu quero. Nesse contrato específico, o fiscal técnico do contrato tem que saber qual é o número do seu contrato. Eu sei que esse aqui é o 11, tá bom? Vou selecionar aqui. Então ele mostra para mim informações sobre o contrato que ele puxou do portal da transparência, tá bom? E agora ele pergunta o seguinte, agora eu vou pedir para você selecionar o índice do seu contrato. Para prosseguir também, o fiscal de contrato tem que saber qual é o índice, porque pelo contrato ou é 99% ou é 97% de indisponibilidade, tá bom? Então ele tem que selecionar um dos dois. Eu vou selecionar que esse contrato específico é o de 99%. No mínimo, 99% de disponibilidade é o aceitável, tá bom? Qual a incidência da ocorrência de indisponibilidade? Aí temos 3 tipos de incidência. A primeira seria só uma advertência, né? Então não haveria nenhuma sanção. A segunda e a terceira teriam sanções sim, baseado no índice que foi apurado lá. Que no caso foi 96,70, né? Vamos dizer que seja a segunda. Então ele vai exibir aqui, tá? A fórmula da indisponibilidade, os valores que foi capturado, né? E o resultado. No caso aqui, deu 97.542,31 de sanção. E o contrato, ele só é 368,78. Então, isso quer dizer que vai ser zerado o contrato, né? Deu um valor bem superior, porque houve uma queda grande aqui, que esse desconto aqui, que faz parte da fórmula, é uma fórmula matemática que existe aqui, que cada
índice, né, cada 0,1 abaixo do índice contratado, né, vai ter um desconto de 0,5 e etc. No caso aqui, a gente observa que teve 2 pontos, alguma coisa de diferença aí, então a cada 0,1%. 1% são 10 partes de 0,1, então a cada parte dessa vai haver um desconto, tá bom? Por isso que ele chegou em 11,5. O cálculo é matemático aqui. Qual a incidência da ocorrência da latência? Mesma coisa. No caso da latência, do jeito da perda de pacote, são 4. A primeira sempre vai ser a advertência, tá? Por mais que ele não atinja os índices. Mas vamos dizer que seja a segunda também, né? Como nós observamos que a incidência da latência, aliás, o índice da latência e do JIT foi 0,86, ou seja, a latência do nosso contrato, ela é superior a isso daí. Então, ele está dentro do índice. Bem como o JIT também, que é superior a isso aí. Então, está dentro do índice, beleza? Então, por isso que ele dá aquela mensagem lá. Cara, provedor, nosso índice calculado de latência de seu enlace foi inferior ou igual ao índice contratado. Parabéns. Vou pegar aqui então do JIT, né? Ele vai dar a mesma resposta, porque foi abaixo também. Porém, no caso da perda de pacote, vou dizer que é o 2, ele vai dizer que existe sim uma sanção. Tem a fórmula aqui, ok? E temos aqui então um índice que foi 3,75. A mesma coisa, o desconto a cada percentual abaixo, né? A cada percentual abaixo do índice, né? Vai ser um valor. Então deu 3,75, tá? Então deu 1.037,19. Ou seja, já houve zerado a fatura por causa da indisponibilidade. Agora chegou então a perda de pacotes, né? Que foi superior. Então 1.037 quer dizer então que consolidou que o valor vai ser zerado para esse período considerado. Agora nós vamos inserir os indicadores do provedor, o que ele mandou para nós. Vamos dizer que sejam 10, separado por espaço, tá? Latência 10 milissegundos, JIT 10 milissegundos, perda de pacotes foram 2, vamos dizer, né? Isso aqui é um exemplo, né? Que eu não tenho aqui do provedor. E perda de pacotes, a indisponibilidade foi 97, vamos dizer, né? O dele, né? Não entra aqui. Então ele pergunta para mim, existe também um loop aqui, né? Que se ele disser os dados, se ele disser não, aí ele retorna pedindo novamente os contratos. E sempre vai aceitar 4 valores aqui, tá? Nesse sistema. Você inseriu os seguintes valores, tá? Aqui de latência, foi isso? Confirmando, foi isso mesmo? Sim, vou dizer que sim, né? Foi isso aqui mesmo. Agora começa a inteligência artificial a entrar em ação. Vamos lá, ela já tem tudo que ela precisa. Sim. Vamos aguardar um pouco, né? Que ela já está processando isso aí e vai nos dar a sua análise, né? Baseado em todas essas técnicas que nós aprendemos aí na imersão da Alura. Muito bem, tá aqui. E o sistema fechou, não gerou relatório, porque eu dei um CIS existe lá, mas vamos ver o que ela falou aqui para nós. Ó, os dados, a IA, pergunta, análise de indicadores de desempenho em enlace. Análise, comparação dos dados. Ele fez uma pequena tabela aqui, né, no terminal. O percentil 95, ele disse qual era o dos ABICs e qual era o do provedor. Tá aqui, 10 milissegundos para os dois aqui, latência JIT, e 2,97 também do provedor. Análise do impacto. Os indicadores de latência JIT e perda de pacotes, observe aqui, gente, o que a inteligência trouxe. Ó, os indicadores de latência JIT e perda de pacotes excederam os limites contratuais. Não, os indicadores de latência JIT não excederam. Perda de pacotes, sim. Vamos lá. Degradação da qualidade de áudio e vídeo em videoconferências. Isso aqui são as consequências disso, tá? Lentidão e transmissão de dados. Interrupção do serviço. Importância estratégica. O enlace é crucial para as operações da unidade militar, fornecendo conectividade com outras unidades e apoiando funções de telemática. Recomendações. Para o provedor, investigar as causas de latência, JIT e perda de pacotes elevada e tomar as medidas corretivas. Considerar o uso de equipamentos e protocolos de rede mais avançados para a contratante. Reexaminar os requisitos de desempenho do enlace, pois os valores atuais podem não ser viáveis. Certo? Explorar as alternativas de provedores ou negociar melhores condições para o provedor atual. Observações. Empresa recomendada, 95% do reclame aqui. Observe isso aqui, gente, que nós vamos passar por uma outra parte muito importante, tá? Ela tem 95% de aprovação no reclame aqui, tá? Período de coleta, foi esse daqui que nós selecionamos. Tempo de realização, 28 dias, 672 horas. Conclusão, com base na análise dos indicadores de desempenho, é recomendável que o provedor tome medidas corretivas para melhorar a qualidade do enlace. Os indicadores da empresa contratada serão utilizados para fim de glosa, conforme previsto no contrato. Bom, gente, esse é o Gemini 1.0 Pro. Aqui ele não acertou. Latência e JIT estava dentro dos limites contratuais, né? Que eu já informei lá no nosso texto, né? No nosso texto, né? Eu informei, então, que ele está dentro dos limites contratuais, né? Aqui, ó. São os limites. Latência, 150 milissegundos. JIT, menos 30 milissegundos. Menor ou igual. E menor ou igual a 1. Então, se a latência e o JIT deram 0.86, então estão dentro do aceitável, ok? Isso é o Gemini. Vamos então entrar aqui na IA e eu vou voltar como estava antes, que era 1.5, tá? Lembrando que, segundo nós aprendemos no curso, o 1.5 ele não dá para fazer, apesar de ter aqui, mas segundo foi ensinado lá, a temperatura, essa coisa toda, não tem ainda esse refinamento ainda, tá? Então eu coloquei agora 1.5, tá bom? Tá aqui, certo? E vamos então fazer a mesma coisa aqui, tá? Vamos iniciar também o nosso sistema aqui. Ok. Realizar um cadastro, não, 2. Vou entrar com minha autenticação. E aqui, então vou buscar o mesmo enlace, ok? Então aqui já no final, pessoal, estou colocando os índices então da empresa, tá? Os índices da empresa aqui, os indicadores, tá bom? Mesmo jeito do anterior. Agora sim, vamos ver o 1.5 em ação. Pronto, pessoal, aqui já tem uma resposta do 1.5, tá? Do Gemini. Vamos ver então. Você vê pelo tamanho da resposta
e a elegância, né? A exposição dessa resposta. Observe, então, né? Talvez no 1.5 nós temos ali 2040 tokens, né? 2048 tokens, aqui temos 8.192 tokens, né? Observe aqui. Comparação dos dados, né? Ele já pegou aqui o contrato normal, foi dado esse dado para ele. Indicador, latência, JIT, perda de pacote, disponibilidade. Observe aqui a tabela dele como é padrão, né? Ó, aqui ele coloca o dos APIs, né? Dos indicadores e do provedor, menor, e coloca uma observação, dentro do limite, porque ele já sabe do contrato. Fora do limite, fora do limite. Perda de pacote, disponibilidade, os demais estão dentro do limite. Lembra que 1.0 disse que estava fora. Discrepância. Observa-se diferença entre os valores de latência, JIT e perda de pacotes medidos pelos APIs, tá? A discrepância que ele fala, contratante e pelo provedor. Claro, o provedor deu 10 milissegundos, a discrepância é muito grande. Tais diferenças, apesar de numericamente pequenas, podem ser reflexo de diferentes métodos e ferramentas de medição, ou até mesmo da localização dos pontos de medição. Já que ele pegou do objeto do contrato, que veio lá do portal da transparência, ele sabe de onde é que é esse enlace, a ligação do enlace, tá? É importante destacar que, apesar das diferenças, os indicadores se encontram dentro ou próximo dos limites contratuais. Quantidade de ocorrência de percentil 95. A quantidade de ocorrência de percentil 95 a 117 ocorrências indica que em 417 momentos, dentro do período de coleta, a latência do enlace ultrapassou o limiar de 95% definido. É fundamental analisar a frequência e duração dessas ocorrências para determinar o impacto real na qualidade do serviço. Análise do impacto. Perda de pacote. A perda de pacote acima do limite, tanto na medição dos APIs quanto do provedor, pode resultar em degradação da qualidade de aplicação sensíveis à perda de dados, como videoconferência e VoIP. No caso de videoconferência, a perda de pacotes pode causar interrupções na imagem e no som, tornando a comunicação menos eficiente. Já em aplicações de VoIP, a perda de pacotes pode resultar em falha de voz, dificultando a compreensão das conversas. Observe que ele é muito detalhado aqui no que se refere à perda de pacotes. Disponibilidade. A disponibilidade abaixo do limite contratuais, 99%, indica que o enlace sofreu interrupções durante o período de análise. A disponibilidade, mesmo por curtos períodos, pode impactar negativamente as operações da unidade militar, prejudicando a comunicação e o acesso a sistemas de informações essenciais. Aqui, ele já deu uma análise de que o enlace sofreu interrupções durante o período, tá? Eu não passei essas interrupções para ele, não alimentei. Estão ali, numa variável. Eu acredito que seja necessário colocar para que ele tenha uma ideia do tempo que ficou indisponível, para que ele possa dar uma análise mais detalhada ainda, viu? Como a inteligência consegue captar tudo isso. Distância do enlace. A distância entre Fortaleza e Maranguape, ela é relativamente curta, o que sugere que problemas relacionados à distância e interferência não deve ser a causa principal das perdas de pacote. É importante investigar outros fatores, como congestionamento na rede do provedor ou problemas nos equipamentos de rede da unidade militar. Isso aqui tudo é informações para o fiscal técnico do contrato. Velocidade do enlace. A velocidade contratada de 32 megabytes por segundo pode ser insuficiente para as necessidades atuais da unidade militar, especialmente considerando a crescente demanda por aplicações que exigem alta banda, como videoconferência e streaming de vídeo. Ele conseguiu pegar aqui a velocidade baseado no objeto também. Ele foi buscar dentro do texto. Eu usei expressão regulares, né, para buscar dentro de um texto a velocidade e passei para a inteligência artificial a velocidade. 3. Importância estratégica. O enlace em questão é essencial para a base administrativa da guarnição de Fortaleza, pois garante a comunicação e o acesso a informações para a unidade militar. Uma conexão estável e confiável é crucial para o bom funcionamento das operações, incluindo a comunicação com outras unidades e o acesso ao sistema de comando e controle. Muito bom. Pegou aqui o sistema de comando e controle. Fundamental isso aí. 4. Recomendações. Fiscalização técnica do contrato. Aí aqui ele pegou meu nome, tá? Deve ser notificado sobre as discrepâncias encontradas nos indicadores de perda de pacote e disponibilidade. É essencial que o fiscal técnico do contrato acompanhe de perto a situação e dialogue com o provedor para buscar soluções que garantam o pleno atendimento aos requisitos contratuais. Investigação da causa das perdas de pacote. Viu que ele foi só em cima daquilo que ocorreu mesmo, que fugiu dos índices contratuais. O provedor deve realizar uma investigação detalhada para identificar a causa raiz das perdas de pacote. Ele já passou o provedor. É importante analisar o tráfego da rede, verificar a configuração dos equipamentos e realizar testes para diagnosticar potenciais problemas. Informações úteis para o fiscal também. Plano de ação para melhorar a disponibilidade. O provedor deve apresentar um plano de ação detalhado, né? As medidas que serão tomadas para garantir a disponibilidade do enlace dentro do limite contratual. O plano deve incluir medidas preventivas como redundância de equipamentos, nós temos redundância também, tá? E links de comunicação, além de medidas corretivas, como a rápida resolução de problemas que possam causar interrupções do serviço. Reavaliação da velocidade do enlace. A unidade militar deve reavaliar a necessidade de aumentar a velocidade do enlace, considerando o crescimento da demanda por banda e a importância de garantir uma boa experiência para o usuário. A contratação de um enlace com maior velocidade pode ser necessária para evitar problemas de lentidão e garantir o bom funcionamento das aplicações. Monitoramento contínuo. É fundamental manter um monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho do enlace, utilizando ferramentas como os APIs. O monitoramento permite acompanhar a qualidade do serviço, identificar precocemente potenciais problemas e tomar medidas corretivas de forma proativa. Observações. Tempo de coleta e realização. A coleta de dados foi realizada entre esse período e esse, totalizando 28 dias. Considerando que a coleta foi realizada em intervalo de 5 minutos, o tempo total de realização foi de 672 horas ou 4.320 minutos. Empresa recomendada. Não é possível fornecer a porcentagem de recomendação da empresa através do Reclame Aqui, pois
como analista técnico, não possua acesso a essa informação. Lembre que 1.0 já deu 95%, porque ele conectou, ele buscou na internet. O 1.5 ainda não está fazendo isso, tá bom? Conclusão. A análise dos indicadores de desempenho do enlace, esse revelou que apesar de alguns indicadores apresentarem valores dentro dos limites contratuais, que é o caso do JIT e latência, a perda de pacotes e a disponibilidade estão fora dos limites estabelecidos. É fundamental que o provedor e a contratante trabalhem em conjunto para identificar as causas dos problemas e implemente medidas corretivas que garantam a qualidade do serviço e o atendimento aos requisitos contratuais. O acompanhamento próximo do fiscal técnico do contrato é crucial para garantir que as ações corretivas sejam eficazes e que o enlace atenda às necessidades da unidade aqui. Lembrando que, numa segunda vez que for realizada a coleta, né, o fiscal técnico, a inteligência artificial já vai ter dados também dessa conversa aqui, desses indicadores aqui anteriores, e agora ela vai conseguir fazer uma comparação e já, ou ela observa uma melhoria, ou ela vê incidências e vai fazer uma análise preditiva sobre esse enlace. Isso é o que a inteligência faz, tá? São recomendações tanto para o fiscal como para o provedor. Então observe que 1.0, ele busca na internet, dá uma informaçãozinha sobre como é que está a avaliação dessa empresa, porém 1.5 não dá, mas 1.5 ele é mais detalhado e ele dá informações mais precisas, ele entendeu tudo aquilo que eu coloquei no texto. 1.0 ele já deu uma alucinaçãozinha ali, talvez pela quantidade de tokens, não sei, mas ele disse que estavam acima do limite, não estavam, né? Latência e JIT não estavam. Então 1.5 ele se tornou mais eficaz para o nosso sistema. É isso aí que eu gostaria de mostrar então. O uso da inteligência artificial, ele vai ser implementado em outras áreas aqui do nosso sistema para dar uma melhor informação para o fiscal técnico, né? E ele se tornar uma pessoa mais capacitada a assumir essa função durante o período que ele estiver ali à frente. Então agradeço pela atenção, muito obrigado, né? O sistema está disponível no GitHub, né? E agradeço pela oportunidade de expor como é que funciona aqui. Obrigado e até a próxima.